Acompanhe o progresso do subordinado. Encoraje-se a aceitar o trabalho. Aquilo que eu falei para vocês, às vezes nós temos medo, então nós fugimos de pegar responsabilidade. Como líder, eu preciso encorajar o meu subordinado a aceitar a fazer determinados trabalhos. Mesmo que ele erre, eu vou estar ali do lado por um determinado tempo, para que ele possa, até que ele possa executar o trabalho corretamente. Diga-lhe a quem deve procurar quando precisar de auxílio. Não deixe ele na mão, ele precisa se sentir seguro. Toda vez então que ele se sentir perdido, ele já tem a quem recorrer, ele tem um norte, podemos dizer assim. Mostre para ele, então, quando ele estiver um pouco perdido, quem são as pessoas que vai ajudá-lo. Verifique sempre o trabalho dele. Não é porque ele fez certo uma, duas vezes que eu vou deixar ele lá, Deus dará. A minha obrigação como líder é sempre estar verificando o trabalho de todos os subordinados. Estimule-o a fazer perguntas. Deixe ele à vontade para tirar dúvidas, não deixe ele com medo, não deixe ele restrito, de forma que ele ache que se ele perguntar alguma coisa é como uma tempestade em copo d'água. Pouco a pouco, deixe que ele trabalhe por si mesmo, sem sua interferência. E então, nesse acompanhamento, vai deixando ele fazer, sem depender de você ali do lado. Não interfira no trabalho dele. Deixe ele fazer e aí, conforme for acontecendo os erros, você vai corrigindo. Mas deixe ele à vontade para que ele possa executar sozinho o trabalho. O ensino no trabalho traz muitas vantagens, como a redução da perda de material. Se eu tenho um subordinado na qual ele não é ensinado, ele pode, de repente, perder muito material, porque ele não sabia a forma correta de se trabalhar, de repente, naquela máquina. Dos erros e das repetições de tarefa. Consequentemente, ele vai errar várias vezes, porque ele não sabe como trabalhar, e vai repetir aquela tarefa várias vezes, errando várias vezes. Do número de acidentes de trabalho. Ele não sabe manusear aquela máquina, a probabilidade de acontecer um acidente de trabalho acaba aumentando. Dos danos em ferramentas e equipamentos. Além do mais, pode quebrar máquinas, pode quebrar equipamentos, porque de repente ele utilizou material que não era adequado para aquela máquina. Da interrupção do trabalho, aí então começa a vir o prejuízo, porque eu preciso interromper o trabalho para poder arrumar a máquina, e aquela máquina que depende de as outras máquinas dependem da máquina principal para que possa executar o resto das coisas, e como eu tinha alguém que não foi ensinado, foi jogado naquele local de trabalho, pode acontecer algumas coisas assim. Mas, se eu tenho um colaborador ensinado, ele não vai perder tanto material, porque ele já sabe como funciona o processo, não vai fazer repetições daquela tarefa e não vai errar, porque ele já fez várias vezes perto do seu líder e conseguiu fazer. Não vai ter acidente de trabalho, porque ele sabe o que é perigoso naquele local de trabalho. Não vai ter danos de ferramentas e equipamentos, porque ele sabe exatamente o que se colocar dentro das máquinas. E, com certeza, a produção vai saltar pelo fato de ter alguém que sabe manusear os equipamentos e não tem o porquê interromper o trabalho. Em outras palavras, o ensino do trabalho pode contribuir para a melhoria da qualidade,
a redução de custos e, consequentemente, para a melhoria da produtividade. Vamos falar agora de motivação. O que eu costumo dizer sobre motivação? Eu digo que motivação nada mais é do que eu ter um motivo para estar feliz, para estar com vontade, para chegar a um objetivo. Então, eu utilizo a palavra motivação como motivo mais ação. Eu preciso ter uma ação, por exemplo, eu estou motivado por qual ação? Porque eu vou tirar a minha CNH. Eu estou motivado por qual ação? Porque eu comecei a namorar. Eu estou motivado por qual ação? Porque eu entrei em uma faculdade. Então vocês podem perceber que a motivação, ela vem porque eu tenho algo a ser preenchido dentro da ação. O comportamento das pessoas em uma organização é complexo, depende dos fatores internos e fatores externos. Dentre os fatores externos ou ambientais que influenciam o comportamento das pessoas, pode-se incluir as pressões do chefe, as influências dos colegas de trabalho, as mudanças na tecnologia utilizada pela organização, as demandas e pressões da família, os programas de treinamento e desenvolvimento empregados pela organização, as condições ambientais, físicas e sociais. Falando de motivação dentro do fator externo, e nem sempre, eu acredito que hoje as pessoas elas vivem mais desmotivadas do que motivadas, porque elas não conseguem achar um fato para que elas possam se motivar. E dentro dos fatores externos, então, fala que o comportamento das pessoas é bipolar. Hoje ela está feliz, amanhã ela não está. Hoje ela está conversadeira, amanhã ela está silenciosa. E por que isso acontece? De repente, porque o chefe está pressionando, ou de repente por influência dos colegas de trabalho, uma mudança de sistema dentro da empresa, a procura e pressões de dentro de casa e até as condições físicas e sociais dentro do próprio ambiente de trabalho ou até dentro da nossa própria casa. Por outro lado, os fatores internos são decorrentes das características de personalidade, capacidade de aprendizagem, de motivação, de percepção do ambiente interno e externo, da atitude, de emoções, de valores, etc. Se do lado de fatores externos fala que é decorrente do comportamento, do lado dos fatores internos fala que é decorrente da personalidade. Quanto mais eu tenho capacidade de aprender, mais motivada eu fico. A motivação é um dos principais fatores, visto que um dos principais problemas no estudo, no comportamento organizacional, refere-se por que as pessoas desempenham e se comportam de maneira como fazem seu trabalho e em suas organizações. A motivação, ela é um fator problemático, segundo o que se fala numa pesquisa de comportamento. Porque as pessoas desempenham e se comportam como elas se comportam no trabalho e em suas organizações. Por exemplo, hoje eu estou dentro da minha casa com um comportamento. Quando eu chegar no trabalho, eu vou estar do mesmo jeito. Eu estou com um problema dentro da minha casa. Eu lanço esse comportamento para dentro do trabalho. Eu briguei com alguém dentro do trabalho. Eu lanço esse problema para dentro da minha casa. Então, fala que eu não consigo
cortar esse vínculo comportamental, tanto dentro do trabalho como nas organizações.